Já vou autorizar. Esperar a conexão da Flávia dar o ar da graça. Ei, Flavinha, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Ótima noite. Com você, tudo em paz? Tudo tranquilo, tá me enxergando bem? Tô bem? Tô enxergando. Tô aproveitando aqui para ajeitar um pouquinho a câmera também, né? Ah, Tá, legal. tá cortando um pouquinho seu cabelo. Se você conseguir chegar um pouquinho para trás, porque hoje é. Consigo. Peraí. Ah, Oi? isso, melhorou bastante. Foi, tá ótimo. É bom que corta um pouco a minha testa, que parece um outdoor, aí ela fica meio... Ah, imagina, já mete um fast for you, hein? Pô, já começo fazendo propaganda da loja, né? É, claro, tem que sempre aproveitar os ganchos, né? Tá Prazerzão certo. falar contigo, viu? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É... Ih, peraí que eu tô colocando aqui um filtro para melhorar aqui esse filtro aqui de brilho, é bom. Excelente. Obrigada a vocês pelo convite. É muito bom falar do que a gente gosta de fazer, do que a gente ama e saber que a gente que a gente pode ajudar outras mulheres a começar ou a não desistir. Eu não gosto muito da palavra empoderar, porque eu acho que estão se usando muito, mas não sei se o significado realmente é esse. Mas eu acho que eu prefiro usar a palavra encorajar, porque eu acho É, que as mulheres precisam mesmo dessa coragem de saber que não estão sozinhas e que não precisa do medo para enfrentar um desejo que é dela. E não estou falando só da corrida, não. Pode ser em qualquer outra área. Então, obrigada pelo convite. Eu acho que o intuito é esse, né? com certeza. Encorajar aí as mulheres a fazerem o que gostam. Já chegou metendo o pé, assim que é bom. Já vamos jogar todo mundo pra cima e vocês podem e tudo mais. Tá tudo certo, né? É Assim isso que é aí. lindo. Deixa eu te apresentar pra galera aqui, tem um pequeno textinho. Vou pedir licença de não olhar pra frente que eu vou ler aqui, tá? Ai, A obrigada. Flávia, né? Flávia Palheiro, gente, 43 anos de idade, apesar dessa cutis que não parece, né? Casada, mãe de 3 filhos. Ela se descreveu que carioca da gema, que mora em São Paulo há 15 anos. Deve sentir a diferença das cidades, né? Pô, Fisioterapeuta, né, Flávia? Muito legal, não sabia desse seu lado aí profissional. aham. Mas, porém, atualmente ela é microempresária e sócia da Fast for You, que é uma loja aí que a gente vai falar ao decorrer da live. Bem legal a loja, as meninas vão curtir bastante. A Flávia Legal. começou a correr em 2013 para emagrecer e, como todo mundo, se apaixonou pela corrida, né? Sentiu a endorfina ali na veia e não parou mais, né? Parou só para ter o terceiro filho, né, em 2016 e depois acabou regressando aí, graças a Deus, né? Graças 13 a Deus. meias, 2 maratonas e esse ano tá treinando para a maratona virtual de Nova York, né? Muito legal. Aham. Eu Eu tô, também tô tô nessa de enviando a nossa treinamento live. virtual. Eu tô Oi? enviando a nossa live aqui para todo mundo poder assistir Ah, show de enquanto bola, você fica à fala. vontade aí. Eu também devo correr a minha primeira maratona virtual. Também não tem prova, né? Então, tô treinando, vou terminar a planilha em novembro, vou correr também. Com certeza, né? 2020 não pode ficar assim, do jeito que tá, né? A gente tem que É, fazer uma vamos. coisa boa pra gente nesse ano. Tem que ficar marcado de alguma forma positiva. A minha, Exato, vamos mudar isso daí, né? exatamente, a minha sócia também vai fazer a maratona junto comigo. Eu coloquei essa ideia na cabeça dela, ela comprou rapidamente. E Então, legal, muito uma bom. loucura boa. Ah, é o que você disse, tem que ficar assistindo o cenário aí desolador, digamos assim, a gente também fica mais triste do que já estamos por natureza, né? Então vamos tentar mudar, vamos literalmente correr atrás. Não, eu já desisti até de ver televisão. Não que eu esteja desconectada e não esteja consciente de tudo que está acontecendo, mas eu acho que me consome de uma maneira que eu prefiro é, não ver, sabe? Não assistir, porque é muito pesado, né?
Enfim, eu fico com isso na cabeça e é muito ruim. Eu tive amigas, inclusive, que internadas com essa doença aí. Ai, é muito ruim, né? Aí eu prefiro nem assistir jornal. Não faz bem, a gente tem que dar uma desligada. No começo você fica meio assustado, quer absorver tudo, depois você já dá uma desligada, porque senão você fica doido. Eu acho que no começo da pandemia todo mundo ficou com esse choque, né? Ficou em choque, porque era tudo novo, né? A gente não sabia o que ia acontecer, o que ia acontecer, como que ia desenrolar tudo isso, porque era novidade. E aí aos poucos a gente foi absorvendo, entendendo, e aí a gente foi se adaptando. Eu acho que a palavra certa é essa. A gente se reorganizou, a gente se readaptou, a gente renovou e fez as coisas de maneira diferente. E eu acho que o fato de eu decidir fazer uma maratona, que é uma coisa difícil, né? Que não é uma coisa fácil, você sabe como é um treino para maratona, como no momento desse, a gente se desafiar e se reinventar. Porque o momento, eu acho que pede isso. E não se entregar, né? Eu acho que eu decidi fazer. Mais cômodo você ficar de vítima e esperando, vendo tudo passar, né? Mas vamos levantar e fazer diferente. Levanta, sacode o poeira e dá a volta por cima, né, Elton? Com certeza. Ô, Flávio, eu separei aqui pequenos trechinhos, eu queria que você me permitisse, porque muitas vezes o pessoal fala essa questão de mimimi, de feminismo, de LGBT, de tudo que a gente sabe que envolve hoje em dia, né? Eu queria só fazer uma parte aqui histórica, vamos lá, da corrida também é cultura, o quanto a mulher está atrasada, entre todas as aspas, e perante aos homens no poder participar de um esporte como a corrida, sabe? É rapidinho, só para a gente ter uma pequena noção. Ó. Super importante. Ó, vou pegar aqui minha folhinha. Na Grécia Antiga, a mulher era considerada o sexo frágil, que foi onde surgiu a maratona, né? E o esporte seria somente para os fortes, os homens. Em 1896, a primeira Olimpíada foi proibida para a mulher. No entanto, teve uma corredora, a Stamata, um nome diferente aí, ela teria corrido a prova no dia seguinte, em volta do estádio. Foram quase 6 horas correndo para completar os 42 quilômetros, na época ainda 42, né? 40, 42, depois que foi transformando. E ela chegou a buscar testemunhas para poder documentar aquilo, né? Que ela realmente participou da prova, mas não conseguiu, porque o Comitê Olímpico não aprovou. Aí a gente dá um salto, em 1932, a gente já fala da brasileira Maria Lenk, foi a primeira mulher brasileira a participar dos Jogos Olímpicos, né? A nadadora. Em 1941, durante o governo Vargas, da ditadura militar, foi instituído o seguinte decreto, o decreto 3.199. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desporto baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então, tipo assim, eu considero aí o que é frágil e você acata. Somente em 76 esse decreto foi revogado. Em 64, 76, exato, é muito recente. Pois é, muito recente, sem noção. Em 64, a Aida dos Santos, que é mãe inclusive da Valesquinha, do vôlei, ela foi a única brasileira na Olimpíada e fez história. Ela, no salto em altura, foi super bem, foi a única brasileira na delegação. Em 84, a maratona vira uma modalidade oficial para a mulher. E a suíça Gabriele Andersen, com 39 anos, foi a primeira campeã assim, da maratona, somente em 84. Nossa. E segundo uma pesquisa, essa parte aqui é muito até chocante, né? Uma pesquisa de 2017, entre março de 2018, com 1.152 mulheres, 38% das entrevistadas já sofreram preconceito ou assédio no esporte. De 1.152. A pesquisa ainda revela que 40% das participantes responderam que o gênero influencia negativamente na imagem profissional delas. Então é um pouquinho da história, assim, para a gente ver o quanto
Sem falar dos dias atuais, o quanto ainda é recente, né? Em 84, que foi liberada a maratona, em 76 foi revogada uma lei que era um absurdo, e assim por diante. Porém, tem uma notícia boa. Em 2019, ano passado, o número de mulheres em provas amadoras superou os homens pela primeira vez. O número de mulheres inscritas em provas. Achei bem interessante isso. E é engraçado que você contando toda essa história, ainda falam que mulher é o sexo frágil. Eu acho Não, que a mulher é, é muito, muito, muito forte, porque a gente precisou quebrar todos essas barreiras que impuseram para a gente poder mostrar um desejo nosso, que era fazer uma coisa que a gente gostava, né? Que era correr, que é fazer um atletismo ou uma modalidade de um esporte que era dita unicamente para homem. Então, além da superação pessoal, a mulher teve que quebrar todas essas barreiras impostas e leis e enfim. Então, assim, quem diz que mulher é sexo frágil, meu amigo, tá, não é tá não, viu? longe. E a gente, como homem, eu vou falar só esse começo aqui, depois eu quero te ouvir mais. Como homem, como papel de homem, nós fomos criados de uma maneira totalmente machista, né? Vamos colocar assim, a minha geração, 35 anos, hoje em dia até que tem mudado um pouco isso, mas tem muita coisa enraizada, né? Nós fomos criados de uma maneira que a gente, naturalmente, a gente desrespeita vocês diariamente. Então, acho que cabe para nós fazer uma reciclagem aí diariamente. A gente falha, eu já falhei, eu falho diariamente com a minha esposa, com as minhas amigas e tudo mais, assumo humildemente. Então, cabe a nós analisar diariamente o quanto a gente desrespeita vocês através de palavras como a pessoa fechou no trânsito, deve ser mulher. Ah, não sei o que, com certeza é mulher. Então a gente tem que desconstruir mesmo, está na moda essa palavra desconstrução, né? Eu acho muito válido isso, não estou falando aqui para agradar nem nada, mas eu acho que a gente tem realmente que aprender a respeitar e aprender com as mulheres, sabe? Principalmente. Vocês realmente enfrentam muita coisa. A gente vai falar mais para frente a questão de assédio, a questão de não poder correr onde quer e tudo mais. Vocês têm muito a ensinar nesse quesito de tem muito homem que um não já interrompe o bebê de fazer qualquer coisa, né? Vocês enfrentam não diariamente no trabalho, no emprego, do marido, do amigo, da companheira e de tudo mais, e estão aí firmes, lindas, além de tudo lindas, para brilhantar nosso dia. Eu puxando, vou puxar um pouco desse item aí que você falou agora e trazer para a nossa vida na corrida. E que é engraçado que, infelizmente, o que você falou é real. Os homens encaram, e às vezes as próprias mulheres, por viverem esse mundo machista, as mulheres encaram também de uma forma diferente a mulher, por exemplo, que sai para correr, né? Ai, mas você vai deixar o seu filho com quem? Você tem 3 filhos, você vai sair para correr, seus 3 filhos ficam com quem? Você larga seus filhos com seu marido? E assim, é cruel ouvir isso. Porque quando o marido sai para jogar futebol, nenhum homem fala assim, você Ninguém fala largou seus nada. filhos? Você largou seus filhos com quem? Com a mãe? É muito louco isso, mas hoje em dia ainda tem quem julgue e quem faça esse tipo de comentário. E eu já ouvi, viu? Não vou dizer que eu não ouvi, não. Já ouvi muito. Como aquele post lá que você até comentou, que eu falei da sociedade. E realmente a sociedade é cruel, viu? Porque o que a gente escuta, além de julgamentos, e eu sempre falo que o que as pessoas julgam, o que as pessoas falam, é um reflexo do que elas sentem, do que elas pensam, e aí usam aquilo para atingir as pessoas. Nossa, o que eu ouvi que você não tem corpo de corredora, ai, você é mãe, por que você está correndo, o que você foi inventar? Assim, e tudo para me frear. E que, na verdade, sabe aquele ditado de eu julgo a sua loucura, mas na verdade eu não tenho a coragem de fazer? É isso que eu penso quando as E pessoas ninguém bate fazem. em cachorro morto, né? Exato.
Então, quando eu comecei a entender o outro lado, quando eu comecei a enxergar isso dessa forma, que o que as pessoas faziam de julgamento para cima de mim, né, para tentar me frear, tentar me diminuir, era, na verdade, um reflexo do medo delas mesmas, entendeu? Elas tinham medo, elas não tinham coragem de sair na rua para correr. E aí, ó, você sai na rua para correr, você larga seus filhos domingo de manhã com o pai deles para você poder correr. E, na verdade, isso tudo é machismo, né? Até mesmo das mulheres, porque por causa disso que você falou. Infelizmente, estamos em 2020, mas tem muito ainda... Nossa, ainda rola muito isso, viu, Elton? Rola demais, eu imagino. Eu presencio aqui, eu tenho 2 meninas em casa, minha esposa e minha filha, além de mãe, parentes e tudo mais, mas a minha esposa Priscila está aí na live com a gente, ela começou aí, tem 6 meses, 7 meses a corrida, treinando, legal, tá, já está correndo seus 10 ali, muito, muito linda, e ela vem enfrentando tudo isso que a gente está falando aí, sabe? Eu tenho assim um case aqui dentro de casa, dá para estudar bem. Então, eu acredito que ela também tenha sofrido ou esteja passando, e não que eu não esteja passando também, o medo de sair na rua para correr, que foi o que você falou sobre o assédio e tudo. E isso, infelizmente, em 2020, a gente ainda sofre quando sai na rua para correr, e é impressionante. Assim, quando a gente corria, antes da pandemia, a gente ia para a USP, a gente corria dentro do parque, a gente não sofria tanto esse assédio, porque a gente estava ali numa área onde tinham bastante atletas, e era própria para corrida, e aí a gente não via muito, não sentia muito isso na pele. Agora que com essa pandemia e eu tenho corrido muito sozinha na rua, nossa, eu vejo que isso não acabou. É impressionante, Elton. É automático. Você passa do lado de um caminhoneiro, de um motoboy, e é automático, ele vai lá com a mão na buzina. Como se isso fosse atrair a mulher. Não. Deixa a Eu mulher fico. ainda mais com raiva, isso sim. Eu sempre. Era uma das perguntas que a gente ia falar, né? Se você corre sozinho ou que você corre em grupo, mas eu sempre brinco com a Priscila. Eu falo, parece que o cara vai passar, buzinar, você vai abrir Abrir a porta e abrir ali a blusa e falar, nossa, que buzina linda, eu quero. Nossa, tá avulsa. Olha aí, ó, tá na vitrine. Né? Como se estivesse numa vitrine. Vai buzinar e ele vai levar. Não, eu tenho vergonha de pensar que eu já fiz isso um dia na vida. Acho que todo homem já teve esse momento babaca, vamos resumir assim, sabe? É babaca. Dá uma raiva, mas baixa o pace, viu? Que a gente baixa o pace? Baixa o pace, que dá uma raiva. A gente tem vontade de correr assim mais forte, pisar mais forte o pé no chão, de tanta raiva que a gente sente. E assim, é impressionante que em 2020 isso ainda esteja acontecendo. E sabe o que é o pior disso tudo, Elton? A gente ter que pensar nisso antes de sair de casa. Então a gente pensa a roupa que a gente vai, se não vai chamar tanta atenção, né? Se a gente... Talvez a gente queira até... Tá transparente? Ou transparente, ou muito... Eu ouço todo dia, tá transparente, amor? Ou se a gente amarra um casaco na cintura para disfarçar o tamanho do quadril. Ou se a gente até gosta de correr, tá calor, a gente quer tirar a blusa para correr só de top, mas a gente pensa, puta, vai chamar uma baita de uma atenção, aí a buzinada vai dobrar. E a gente pensa também no trajeto que a gente vai fazer, porque se a gente sabe que a gente vai passar ali numa obra, né, vai chamar aquela atenção. Então, assim, além de pensar no nosso treino, assim, que nessa hora eu vejo não vantagem do homem, mas eu vejo que a gente sim é mais forte, porque além de pensar... Não, mas é vantagem, eu corro de legging, corro de short de compressão, ninguém nunca passou a mão na minha bunda, nem buzinou pra mim. Que droga, hein, Elton? Pois é, fazer o quê, né? Até sonho com um pedreirão, falando que lindo. Tá? Musa da obra, né?
A musa da obra, Miss Obra 2020. Não, mas a gente descontrai, mas é muito complexo, tá É doido. ruim porque a gente tem que pensar até nisso para poder ir treinar. Porque a gente não pode pensar só na estratégia de treino. A gente tem que pensar várias coisas além do assédio. A gente tem que pensar que a gente tem o que a gente tem que fazer antes de sair de casa, o que a gente tem que fazer quando a gente chega em casa. Então, assim, um treino não é só um treino para nós mulheres. A gente tem que pensar em toda a rotina do dia para encaixar o treino ali e pensar na questão da roupa, do assédio. Gente, eu tô vendo um monte de comentário aí Não, eu tô adorando os comentários também. Eu tô eu lendo tô aqui, sem tá óculos, ótimo. gente. Ah, Tá sem coloca o óculos. Tá perdendo. Tem o Mas aí, o Correndo da Depressão. Semana que vem a gente vai fazer uma live também sobre o Setembro Amarelo, de prevenção de suicídio, o esporte. Ele falou aí umas coisas legais, respeito às minas. Tem muita gente comentando aí, legal demais. A Jamile tá falando que mora numa cidade quente, mas não pode correr de top. Gente, isso A Jamile mora em Rio Preto, é a minha amiga. nossa, gente, isso é muito surreal, sabia? É muito surreal. Eu entendo, Jamile, mas assim, a vontade é de correr mesmo de top, porque é um absurdo em 2020 a gente não poder fazer uma coisa que a gente quer porque a gente está exposta. Dessa forma, esses babacas, desculpa, que ficam aí buzinando e olhando. O pior para mim é o olhar de desejo, aquele olhar agressivo que aqueles homens mandam assim pra gente. A gente tá ali correndo, gente. Não estou nem pensando Tá, em não. sacanagem, sexo, em nada. A gente quer correr. Parece que vocês são atrizes pornô, a qualquer momento ali vai ter um olhar de desejo e despertar uma loucura incrível, né? A pessoa tá pensando na conta dela que tá atrasada, tá correndo para desestressar, tá se achando toda mulambada ali, suada, e o cara tá lá olhando com aquela cara de último prato ali para matar a fome. Não, realmente é muito complexo, de verdade. E deveria também ter mais fiscalização na rua, né? Eu acho que, principalmente nesses pontos onde o pessoal sabe que tem corrida, toda cidade tem nessa questão, assim, sempre tem um bairro, sempre tem uma rua. E eu corro mesmo na rua, assim, você vê uma guarda municipal, um PM. A gente entende também a dificuldade de toda a estrutura, né? O pessoal tem outros afazeres e tudo mais. Não uma crítica à PM, à Guarda Municipal, mas sim toda a estrutura que envolve essa questão, né? Não, assim, essa questão aí, eu acho que nem a polícia resolve a questão da violência, que é outro medo que a gente tem também de estar correndo na rua sozinha, né? De estar exposta a ser assaltada, a ser violentada, a ser tudo isso, porque realmente passa isso na nossa cabeça quando a gente sai para correr sozinha na rua às 6 da manhã. Então, além do assédio, né, buzinada, cantada, assoviada, a gente também está exposta e mais vulnerável do que os homens de ser assaltada. Então, quando eu vou correr na rua, além de pensar na roupa, pensar no treino, pensar na comida que eu tenho que fazer no almoço quando voltar, na roupa que eu tenho que deixar lavando antes de sair, tem que pensar também em tirar aliança, tirar colar, não correr de celular. Aí você fica naquela dúvida, né? Eu corro de celular, porque se acontecer alguma coisa, tenho para quem ligar. Ou eu não levo celular, porque... Então a gente... Nossa, muita coisa que passa na cabeça da mulher, Elton, para poder sair na rua para correr. Nossa, tinha noção, mas não tinha que era tanta, não. O Lucas, um amigo meu também, falou que áreas mal iluminadas também tem muito, né? Uns trechos à noite que você vai correr que é super complicado. Ô, Flávio, eu queria te perguntar, a gente já contextualizar tudo, a gente está falando de corrida e da dificuldade, eu queria saber como que você começou a correr, quando surgiu a sua ideia aí da primeira maratona, conta um pouquinho disso para nós. Eu comecei a correr em 2013, porque eu estava muito acima do meu peso, eu era sedentária, eu nunca fui ligada a esporte nenhum. Eu era aquela que ficava excluída na turma da educação física, sabe? Que não mexia com bola, que sei muito bem. não corria nem do banheiro pro quarto. O único esporte que eu fiz quando criança foi natação, porque eu tinha muito problema de garganta e os médicos falaram que era para me colocar na natação para evitar uma possível cirurgia.
Realmente eu não fiz cirurgia, mas não me apaixonei na época por natação, apesar de saber nadar muito bem. Eu nadava bem, mas fiquei um tempão sem nadar. Eu voltei agora, antes da pandemia, e aí parei com a pandemia. Mas eu comecei a correr justamente porque a médica, na época, eu estava muito acima do peso, e aí a médica falou que se eu não cuidasse da minha saúde, ninguém faria isso por mim, porque tinha que partir de mim, porque eu já tinha tentado outras formas de emagrecimento, tomei até remédio, fiz tudo errado. E eu emagrecia e voltava, e nunca... Mas porque eu não conseguia me apaixonar por nenhum esporte. Eu fazia musculação, mas não era... Eu era muito preguiçosa, eu não gostava de acordar cedo, enfim. E aí eu fiz umas aulas de tênis também, fiz aula de zumba, e fiz aula de squash, fiz um monte de tentativas para tentar me apaixonar por algum esporte que realmente fizesse alcançar meu objetivo, que era a perda de peso. Que na época era o meu objetivo, perder peso. Então, e eu olhava as pessoas na rua, assim, correndo, eu achava legal, mas eu achava uma coisa muito impossível, porque eu não sabia nada de corrida. Para mim, acho que como todo corredor, achava que São Silvestre era maratona. Eu não sabia quantos quilômetros tinha uma meia maratona e uma maratona. A Jamile está perguntando se eu já pensei em triatlon já várias vezes. Mas agora, no momento, com 3 filhos, o meu triatlon são os 3 filhos. Mas eu acho que mais para frente, quando tiver quando os filhos forem para a vida, assim, né? Um para a faculdade, outro para morar fora. Eu penso no triatlon, porque agora eu não tenho nem tempo. Eu tenho vontade, mas não tenho tempo. E aí, em 2013, eu tinha as 2 meninas, né? Em 2013, a Ana Clara e a Alice. A Ana Clara nasceu em 2006 e a Alice nasceu em 2009. E daí elas estavam à tarde. Aí tinha uma pracinha perto da escola. Então, eu comecei a colocar na minha rotina uma caminhada, coisa que eu não fazia também. Aí eu deixava as meninas na escola e ia para essa pracinha caminhar. E aí, nessa pracinha, eu comecei a ver as pessoas correndo. Aliás, é a mesma pracinha que eu ainda corro até hoje. Essa pracinha em 2013 que eu comecei a correr, que é o Parque Severo Gomes, que é aqui perto de casa. Já tem teus pés lá no asfalto. Já tem. Nossa, eu conheço cada buraquinho daquele parque. Já sabe até o momento de respirar em cada ponto. Já sei, tá? Quando vira a curva, eu já sei o pace que eu tô. É uma maravilha. Os carros, a posição dos carros, já sei tudo. E aí, em 2013, eu comecei a criar... Porque assim, eu sabia que... Eu não sabia exatamente aonde eu queria chegar. Eu não estava apaixonada pela corrida. Eu só queria emagrecer. Então, na época, tinha uma nutricionista que me acompanhava também. Mas eu nunca gostei de regras, sabe, Elton? Nunca gostei de sabe, aquela coisa engessada de treino ou de nutrição. Eu nunca consegui me ajustar com nenhum cardápio de nutricionista. Mas por minha causa, não pelas nutris, tá? Por minha causa mesmo. E aí eu não consegui emagrecer e tal. E aí eu comecei a aumentar o tempo de caminhada. E aí eu descobri que eu podia trotar. Então eu trotava e caminhava. Então em vários momentos, toda vez que eu chegava em casa e eu aumentava o tempo da corrida, eu ficava muito feliz, porque eu falava, nossa, que legal, eu consigo. E aí, quando eu consegui correr meu primeiro quilômetro, eu lembro dessa sensação até hoje, que eu consegui dar uma volta inteira no parque sem caminhar. Nossa, eu me senti assim, uau, como eu sou poderosa, como eu sou forte. E aí, aquela sensação eu guardei para mim. Então, eu acho que a partir desse momento eu comecei a me apaixonar. A primeira vez na vida eu me apaixonei por um esporte.
porque eu vi que eu tinha capacidade de fazer uma coisa que para mim era impossível. E aí eu loucamente participei em 2013 mesmo da minha primeira corrida de rua. E eu não sabia nada de corrida de rua, né? Nossa, me jogaram lá, assim. Eu descobri que era da Disney, e eu sou apaixonada pelo Mickey. E aí eu fui, acho que mais por causa do Mickey do que pela corrida. E aí eu cheguei lá, eu era a própria árvore de Natal. Tinha cheio de coisa pendurada. Corredor discreto, né? Graças a Deus. Toalhinha, o negócio de botar o celular, e fone de ouvido, e viseira com óculos, e boné, e arquinho da Mini. Nossa, eu olhava as pessoas, eu falava assim, estão todas erradas, só eu que tô certa. Com o número de peito no peito, porque eu acreditava que estava escrito lá, número de peito. E aí eu coloquei aonde? No peito. Literalmente. Fez uma curva. A única louca com o número de peito no peito. E aí, aquelas coisas que a gente acredita na primeira corrida, né? Eu achava que se eu caminhasse, eu ia ser desclassificada. Que eu não ia conseguir medalha se eu chegasse em último. Enfim. E aí, acho que ali eu já estava apaixonada pela corrida, já tinha o mosquitinho da corrida já tinha me mordido. E aí, em 2013, eu fiz a minha primeira prova. Em 2014, eu fiz a minha primeira meia maratona. Também, assim, na cara e na coragem, eu fui para o Rio de Janeiro, apesar de eu morar aqui já há 15 anos, em São Paulo. Eu fui fazer minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro também, sozinha, sem equipe. Isso eu falo que para não fazerem isso em casa, viu? O que o ideal, Elton, é você fazer um planejamento, você ter uma assessoria de esporte, ou você ser acompanhada com um personal trainer. Eu, como eu estava assim, na loucura e apaixonada pela corrida, eu fui na cara e na coragem para o Rio de Janeiro fazer uma meia maratona. Mas eu caminhei, eu corri, eu caminhei, apreciei a paisagem. Eu queria era sentir aquela sensação de, primeiro, correr na minha cidade e, segundo, me sentir fazendo uma coisa que para mim era impossível. Veja, eu não corria nem... Primeiro, eu não gostava de esporte. Depois, eu não corria nem 500 metros. Depois, eu consegui correr 1 quilômetro. Aí, depois, eu fiz 10 quilômetros na minha primeira prova de rua. E aí, depois, eu falei, não, agora eu vou fazer uma meia maratona. E aí... E tudo sem assessoria, até a meia, sem nada, sem treinador, sozinha mesmo? Sozinha. Eu só consegui, sozinha e sem amiga, porque nenhuma amiga minha corria. Eu fui fazendo as amizades depois, com o tempo, na corrida. Mas a minha primeira meia maratona, eu cruzei a linha de chegada. E eu fui sozinha mesmo. O meu marido e as meninas ficaram aqui em São Paulo e eu fui sozinha para correr no Rio. Eu cruzei a linha de chegada, não tinha ninguém. Louco, né? Não tinha ninguém. Tinha ninguém. Eu não abracei ninguém, eu só chorava. Eu pegava a medalha, eu falava, nossa, que medalha incrível, é minha conquista. E aquilo foi inesquecível, aquele momento, e pedindo para o desconhecido tirar uma foto, porque eu adoro foto, né? Ah, vamos falar. Eu vou registrar esse momento. É a minha primeira meia maratona na minha cidade e eu não vou ter uma foto. Não, muito legal, muito gostosa a história, muito, muito bacana mesmo. Sensação indescritível, né? E aí depois, em 2000, aí eu consegui meu objetivo, né? Que era emagrecer. Meus exames vieram todos certos, a minha médica, a minha endócrina já tinha me dado alta, já estava tudo certinho, mas eu continuei correndo, porque aí a paixão pela corrida veio naquele momento, né? Acho que da primeira prova de rua eu já fiquei já encantada com toda aquela adrenalina e eu acho que o que me prendeu na corrida foi essa sensação de fazer o que eu achava impossível, sabe?
Tipo, eu tinha medo, eu tinha preguiça, eu não tinha coragem de enfrentar o mundo que falava, ah, você não corre, ah, você não tem corpo de corredora. E aí, quando eu me vi ali cruzando um pórtico de chegada, botando uma medalha no peito, que não interessa se eu estava em último, se eu estava em penúltimo, a medalha significava minha conquista. Então, eu acho que isso que me fez continuar correndo e enfim. Só que aí, isso foi em 2014, né? Minha primeira meia. Final de 2014, a vida me surpreendeu com um presente, que eu fiquei grávida do meu terceiro, né? Até então eu tinha as duas meninas. E aí, em 2014, eu fiquei grávida do Felipe. Nasceu em 2015. E aí foi aquela loucura, né? Porque aí eu engordei tudo de novo. Eu voltei o joguinho, né? Eu brinco que é um joguinho de tabuleiro, né? Eu tava lá no final. As meninas já tinham 8 e 6 anos quando o Felipe nasceu, né? Já tava no final do jogo. Aí eu caí naquela casinha, volte pro início. Aí voltei pro início, comecei tudo de novo. E aí 2015 foi um ano que eu corri grávida, mas eu fiquei muito grande, a barriga pesava demais, então não estava muito gostoso correr. Eu corri até o 5º mês da gestação. E aí, em 2016, quando eu estava bem desanimada, viu, Elton? Porque eu acho que o pior é difícil a gente começar a fazer uma coisa que a gente nunca fez, né? Por exemplo, começar a correr foi complicado, porque era medo, insegurança, vergonha, eu sentia vergonha. Deixa eu só falar uma coisa que ontem eu recebi. Claro, fica à vontade. Eu falo demais, viu, Elton? Ah, imagina, estamos aqui para te ouvir. Eu queria falar sobre a vergonha. Ontem uma menina me escreveu perguntando como que eu conseguia conciliar a minha vida de corredora. Oi, Carol! Eu enxerguei sem óculos, gente. Eu ia até te perguntar isso mesmo, aproveitando o gancho, como que você concilia mãe, empresária, corredora, dona de casa, esposa, já aproveita o gancho. Isso. Ontem uma menina perguntou, uma seguidora perguntou exatamente isso, né? Primeiro ela falou assim, eu queria uma amiga animada que nem você, que me tira da cama. Engraçado como o papel se inverte, né? Eu ficava na cama, eu não tinha ninguém para me sacudir e acordar. Hoje em dia eu sou a primeira a mandar mensagem para as amigas, falar, vamos correr? E aí essa menina me escreveu isso, falando que eu queria ter uma amiga que nem eu, que animada, botava para correr, e perguntou como é que eu conseguia conciliar, né, essa vida de mãe, empresária, mãe de 3, né, porque não basta ter um, tem 3 filhos, e o pequenininho, né, que tem 4 anos, que ainda demanda muito, e que ela queria um dia correr comigo, mas que ela tinha vergonha, porque ela corria muito devagar, enfim. Daí eu falei para ela, eu falei, olha, vergonha a gente teria que ter se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Tipo, muito político aí que rouba, tinha que ter vergonha na cara e não tem. Então, esse pessoal que faz coisa errada... Tá na TV todo dia. Tá na TV todo dia. Esse pessoal tem que ter vergonha. Você, falando para ela, né? Você não tem que ter vergonha, não. Você não tá fazendo nada de errado. Você acha errado correr devagar? Todo mundo tem um início, todo mundo começa. Ninguém nasceu correndo rápido. Até o Kipchoge, que corre pra cacete, não nasceu correndo rápido. Ele construiu a história dele no atletismo. A gente constrói a nossa vida na corrida. E não é assim, de uma hora para outra. Então, não tem que ter vergonha de correr devagar, de correr, de ficar para trás. Tem que ter vergonha de fazer alguma coisa errada. E foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, você trate de ir lá um dia correr com a gente. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria ter, né, querer agregar, trazer mais gente para esse mundo da corrida. E por muito tempo eu me freiei por essa vergonha. E foi o que eu falei para ela, não funciona. Ter vergonha, a única coisa que faz é te paralisar.
Se você tem algum objetivo, se você quer alcançar esse objetivo, o último sentimento que você tem que ter é vergonha. E isso vale para qualquer coisa, até no mundo da minha vida Real, profissional. digamos assim. Quando eu comecei com a loja, com a minha sócia, a gente levava os produtos na praça para mostrar para os clientes. A gente não tinha Fast site. 4IU, galera. Já aproveitando aí, ela não fala, eu falo para ela. Fast Sócia, 4IU, Fast for You. Escreve aí o Instagram, manda um oi aí que vai aparecer para todo mundo. Tem muita coisa legal para menina lá. Isso, apareceu lá. Olha, é uma alegria tão grande. Eu queria contar depois também dessa parte da minha vida, porque você me apresentou como fisioterapeuta, né? E aí agora eu venho e conto para você que eu sou empresária de uma loja de esporte. Mas quando a gente começou com a loja, a gente não tinha vergonha de levar os poucos produtos que a gente tinha para vender para as nossas amigas. Foi assim que a gente começou. E olha como que a gente está hoje. A gente tem um site, a gente tem um e-commerce, graças a Deus a gente está super bem, a gente está super feliz. Mas eu fico imaginando se a gente tivesse vergonha de começar do zero, a levar coisa para vender na praça para as amigas. Imagina! Quantas vezes a minha sócia foi viajar e levou uma sacola com as nossas roupas para vender? Se a gente tivesse vergonha de fazer isso, o que a gente tem hoje, a gente não teria conseguido. Então, assim, a vergonha paralisa. Então, de novo, vergonha, o político tem que ter vergonha de roubar a gente. Você que não está fazendo, a gente não está fazendo nada errado, sabe? Você correr devagar não é errado. Você vender coisa na praça não é errado. Você está começando, você está pondo lá, né? Você está tentando. Eu acho que a vida, isso vale para tudo, para corrida, para tudo, é uma tentativa. Se você não tentar, você não vai saber o que é. Você não vai sair do lugar, você vai ficar paralisado. A galera tá me corrigindo aí que tem produtos para meninos também, tá? Foi só força de expressão. Tem meninos, meninas, tem para todo mundo. Tem um cliente aqui meu que eu já vi ele falando, eu só não consegui ler. Mas ele foi meu primeiro cliente, nosso primeiro cliente, né, Thiago? Ah, que legal. O Thiago, eu vi comentando mesmo. Ô, Flávia, sobre essa questão aí de ser devagar, ser rápido, eu sempre faço uma analogia assim com os longões, né? O pessoal fala, hoje eu saí para um longão. Aí o cara fala que foi 8 quilômetros, foi 10. Beleza, gente, é o longo da pessoa. Por que você que faz 35 tem que desmerecer o coleguinha que fez 10? É o longo dele, é o esforço dele, é até onde ele conseguiu ir. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Né? O meu longo é 5, correndo devagar, correndo a pace de 6,5, 7, tá tudo lindo, não tem nada errado. Não tem um decreto lá falando assim, você tem que correr a 4,30 ou a 3,50 e somente acima de 15 quilômetros. Não tem nada disso, não tem essa regra na corrida não, tá? Pode ficar tranquilo. E outra coisa que eu falo sempre, inclusive naquele post que você comentou, eu escrevi, a comparação é o ladrão da felicidade. Eu sempre tenho essa frase na mente, porque imagina se eu fosse me comparar com o Kipchoge. Eu ia falar assim, nossa, eu sou um lixo. O que eu vou correr de novo se eu nunca vou correr que nem ele? Né? 2,53, gente, 42 quilômetros. Se vocês quiserem correr 1 a 2,53, fica à vontade. Ele fez na maratona o que eu faço uma meia. Com muito suor. Então, assim, nunca que eu vou me comparar e me desmerecer. Eu acho que o que você tem que pensar é tudo que você caminhou para chegar naquele ponto. Tudo que você conquistou para chegar aonde você chegou. E se você olhar para o colega do lado, se você perceber que o seu colega faz, cada corpo é um corpo, cada história é uma história, as pessoas têm uma história de vida diferente, né? As pessoas constroem as suas histórias de maneira diferente. E não se frustra também não por não conseguir determinado dia. Eu li uma frase essa semana, não lembro o autor, mas de quantas frustrações e quantos não são feitas da sua história. Então não é de quantas alegrias, não, é quantos não, quanta coisa errada que é feita a sua história, entendeu? Não é de quanto, tá tudo lindo, isso aí não cria história de ninguém, não.
Exatamente. Até porque, assim, a vida não é uma maravilha, né? Não, tá longe. A gente vai caindo, batendo muita cara no chão, levando uns sacodes da vida para poder evoluir, para poder crescer, né? Até porque, assim, treino de tiro. A gente sofre pra caramba, a gente reclama toda vez. Hoje, inclusive, teve treino de tiro. A gente reclama, a gente sofre. Mas o treino de tiro é a melhor coisa para você ganhar velocidade, você sabe disso. Então, assim, a gente sofre para ser feliz depois, né? Sempre, sempre. E eu adoro fazer esse comparativo da corrida com a vida, porque tudo que a gente está falando aqui de corrida, a gente leva para a vida também. Não é só corrida. Não é só corrida. Nunca é Nunca só. será. Nunca, nunca. Eu já tô recente, mas sei que não é só corrida. Ah, o Maza falou uma coisa interessante. Ó. Se você corre, você é corredor barra corredora. Excelente, Maza. Definiu. É isso. É isso. Eu Muito sou bom. atleta. Eu nunca fui atleta, mas hoje eu me considero atleta. Eu tinha 130 quilos até ano passado. 130? Jesus. 130. Então você imagina se eu já fui atleta. Jesus, isso aí é poder, hein? Nossa Senhora, parabéns, viu? Estamos correndo, estamos evoluindo, graças a Deus, e a corrida. Imagina toda essa sua história de vida, se você não, se você se desmerecer porque você olhou para o coleguinha do lado que corre mais que você. Imagina. Né? Eu operei com 130 quilos, fiquei aí 2, 3 meses de repouso, depois que foi liberado. Meu primeiro 5K caminhando e correndo, entre aspas, foi 59 minutos. E fiquei muito feliz, igual a sua medalha. Me senti o cara, vim embora lindo. Falei, nossa, nasci para isso. Maravilhoso, incrível. Incrível. Você vai fazer a primeira maratona esse ano? Pretendo, estou treinando para isso. Em novembro eu termino aí a minha plana. Fiz 3 meias também virtuais, por causa que eu entrei no meio da pandemia, né? Então não tem outra solução. E aí eu tô vendo se eu faço a meia de Porto Alegre virtual, pegar alguma e correr aqui em Varginha mesmo, entendeu? O triste aqui de Minas é que só tem morro, sabe? É difícil você montar um trajetinho de 42, um trajetinho, mas a gente vai indo. Você é mais forte que todo mundo que corre no plano. Tem essa vantagem, né? Copo meio cheio sempre, Elton. Copo Sempre, meio cheio sempre. sempre. Ô, Flávio, eu queria falar um pouquinho das tuas fotos. A gente tem 13 minutos, o tempo passa, Falei infelizmente. demais, né? Falei demais. Não, mas a gente está aqui para falar mesmo. Senão a gente nem te convida. Eu falei para minha esposa, eu falei, a Flávia fala muito bem e eu acho que hoje eu vou só ouvir, vai ser lindo. Eu queria falar um pouquinho das tuas fotos criativas para inspirar também as meninas. Eu até fiz uns impressos, já que não dá para compartilhar slide. Olha aí que legal. Uau, que máximo! Vou até. Tem mais algumas aqui. Olha aí, galera, para inspirar também o perfil da Flávia. Chega um pouquinho para trás a foto. Aqui dá? Ah, dá. Ai, gente, que legal. Essa eu adoro, essa eu acho muito legal. Eu quero fazer com a Pri. Ai, eu quero ver, hein? Por favor. Tem essa também que eu acho muito legal, ó, na ponte. Gente, muito bacana. Às vezes Deixa eu mostrar aquela que cortou do tênis, né? Essa aqui ficou legal. Da Mizuno. Muito, muito bacana, gente. Também dá para inspirar. Além de correr, a gente embeleza o feed e usa a criatividade, né, Flávio? Eu acho que a questão das fotos é uma maneira de chamar a atenção de tudo isso que a gente falou. Não é para chamar atenção para mim, é para chamar atenção para as mulheres entenderem que sim, é possível uma mãe correr, mostrar com alegria tudo que ela conquistou e querer e se espelhar. Entendeu? Eu acho que... E engraçado que quando eu comecei meu Instagram, eu colocava as fotos. Só as fotos. E aí eu fui descobrindo que as outras mulheres iam comentando a respeito. Ah, que legal, vou fazer igual você. Ah, que legal, você me inspira. E aí, nisso, eu fui colocando mais fotos e fazendo os textos. E aí fui vendo que mais mulheres também
começaram a correr porque viram uma foto ou porque leram um texto. E isso foi me motivando e incentivando a fazer cada vez mais fotos e mais alegres, porque eu via que de alguma maneira chamava atenção e não era para mim, era pro esporte, era para a alegria de correr e para a alegria de uma conquista. Então, todas essas fotos aí, e graças a Deus eu tenho amigas que compram a minha ideia, né? Porque não faço a foto sozinha. É raro uma foto minha sozinha. Repete muito? Hã? Repete muito até acertar? Olha, a gente repete às vezes. Eu A fico amiga tem que ter paciência, né? Igual o a marido que amiga tira tem que ter foto de esposa também. Não, que nem depois dos 30K da semana passada, eu falava pra minha sócia, pula, vamos pular. Aí ela, você é louca. Falei, vamos pular, a foto vai ficar ótima. Ontem eu treinei, meu nutricionista perguntou se terminou o treino bem, deu vontade de correr, continuar correndo? Eu falei, sim, 200 metros eu conseguia, tranquilo. É tipo o teu pular aí, né? Pois é, eu boto todo mundo pra pular, pra fazer pose, nossa, aí eu ajeito o ângulo. Tem muita história boa das fotos e a gente sempre lembra com alegria, porque, assim, é sempre todo mundo cai na gargalhada, na risada, e o resultado final é esse aí que vocês veem no Instagram. E eu fico Como muito diria feliz. o poeta Leone, né? E o que fica na fotografia são os laços invisíveis que haviam. Eterniza o momento, né? Exato. E aí a gente olha as fotos e até às vezes de quinta-feira eu volto, eu posto umas fotos antigas, né? Porque antes da pandemia, que a gente podia ficar aglomerado, agora as fotos estão sem graça, só tem eu na foto. É, que nada. E são todas de celular mesmo? Você edita como? Dá uma dica aí pra nós. Eu edito no aplicativo mesmo de celular. Eu uso muito o Picology, o PixArt, e é bem amador, o tom é bem amador, porque, nossa, eu vejo umas fotos aí que eu posto, eu falo, Jesus. E aí, quando eu vejo a galera curte, a galera fala, uau, e eu ensino, eu gosto de ensinar também, porque eu gosto de ver Eu a vi seus stories lá mesmo. Tem até ensinando essa do pulo, né? Bem legal. tá tudo lá no destaque, porque eu gosto de ver a galera também fazendo, se espelhando. O que a Juliana falou? Juliana. O marido da Juliana. A gente Marido não tem muita paciência. é, o marido da Juliana, a gente não escolhe muito ele para bater as fotos, não, que ele sempre corta o pé, corta a cabeça, faz selfie. Sei bem como é que é. Não, eu gosto, eu curto muito fotografia. Também tento lá no Instagram sempre colocar foto bacana, tentar tal. Aí a Priscila que usufrui um pouco desse lado aí, né? Aí agora ela tá com um celular melhor do que o meu, então ela tá se achando, sabe? Tá me deixando de lado e se autofotografando. Priscila virou fotógrafa. Ô, Priscila, vem para cá para tirar uma foto também. Mas tem que ter Nossa, você fala isso, paciência. ah, vai. É o sonho dela. Vem, Priscila, vem pra gente tirar uma foto lá no Severo. O Thiago, que participou da foto da semana retrasada, ele teve uma paciência de Jó, viu? Pra ficar lá. Fica assim. Que aí eu fico de editora de arte, sabe? Editora de fotografia. E O aí, Lucas, amigo meu que é editor de vídeo, de foto, trata a foto aí como ninguém, ele falou pra gente usar o mais profissa, Lightroom, assim, né? O né? Lightroom ou o Photoshop Express. O Photoshop Express eu nunca usei, não, mas eu uso o Lightroom. Eu uso o Lightroom também. Mas Né, seu feed é Thiago? muito legal, é muito vibrante, dá vida, assim, sabe? Sempre luz legal. Acho que foto muito é luz, né? Você tendo sol ali, você tendo luz, metade da foto já foi. Eu acho muito bacana mesmo. E no dia que tá cinza, né? Um dia cinza ou chovendo, eu vou com a roupa mais colorida. Porque É aí, bela de dica. alguma maneira, dá um colorido no feed. É. Porque, Vou aproveitar, Flávia, desculpa. imagina, Falando de roupa, já vou aproveitar o gancho aí da sua loja, que a gente tem 5 minutos. Pode vender seu peixe aí, fala da loja, fala da roupa, fala do que você quiser aí, tá? a ideia da loja, Elton, vou resumir assim em 2 minutos. A ideia da loja era porque eu, como corredora, e a Grazi, como corredora, a Grazi também já corre, acho que desde que nasceu.
Mas a Grazi é atleta, ela é diferente, ela tem porte de atleta. Eu tô lá insistindo na fila. Eu insisto, Deus fala, você não nasceu para correr, você não nasceu para correr, e eu fico insistindo. Tanto que eu já faço distanciamento social com a Grazi já há muito tempo. Ela corre lá na frente, eu fico lá. Já antes da Adorei. pandemia. Antes da pandemia a gente faz. Ela corre pra caramba, eu vou lá, a tartaruga atrás. Mas ela é referência, sabe? Eu não posso perder a Grazi de vista. Se eu perco a Grazi de vista, eu olho o relógio e falo... É um coelho lá, né? Seu pacer. Ela é meu pacer. E aí a ideia era encontrar uma loja virtual que a gente pudesse encontrar tudo de qualidade que a gente precisa num único site. Porque às vezes a gente compra uma coisa num site, a gente compra outra coisa num site, aí paga vários fretes e aí, né, às vezes deixa de comprar alguma coisa porque não encontra. E aí, quando a Grazi falou da ideia da loja, que a Grazi já vendia produtos da Pink Chicks. E aí ela conversando comigo, falou, a gente tinha que pensar em alguma coisa para agregar e tal. E aí a gente começou com várias ideias, assim, se a gente vender óculos, se a gente vender... a caneca personalizada foi nosso primeiro item. Ah, que linda. Mãe que corre, porque a Grazi é a mãe que corre. Eu só corro para descansar, a Grazi é a mãe que corre. Sim, e o aí, Instagram dela também é bem legal, gente. Segue lá. Segue a Grazi, gente, a mãe que corre. Segue a mim também, que eu também sou bem legal. E aí a gente resolveu criar um e-commerce, uma loja virtual que tivesse todos os produtos de qualidade para corredora e que para corredor e corredora, para que todo mundo encontrasse num único site. E aí, quando o corredor, né, o corredor ou a corredora vende para o corredor, a gente sabe exatamente o que é bom, né? O que a gente vende produto de qualidade e a gente sabe exatamente o que presta, o que não presta e a gente testa tudo que a gente vende. Então, tudo que está lá na loja, a gente escolheu com muito carinho, muito cuidado e porque a gente sabe do que é bom. E a Grazi já correu Patagônia, já correu 3 maratonas, então ela é super experiente e a gente tem muito critério, muito cuidadosa com tudo que a gente vende. A gente faz tudo com muito carinho e vocês podem ter certeza que tudo que tiver lá no site é tudo pensado para vocês tornarem esse momento da corrida um momento incrível. Eu quero um short daquele que tem bolso de lado. Você tem lá onde compressão? Eu vou terminar e vou pegar lá. Para levar gelzinho. Isso, tem 2 bolsos enormes aqui do lado, dá para levar uma garrafa de 500 ml. Ah, maravilhoso. Eu tenho que levar rapadura, tenho que levar gel, tenho que levar não sei o quê. Bariátrico tem um estômago desse tamaninho aí é complicado, sabe? Então você tem que comprar nossos shorts, viu? Ai, deixa eu falar uma coisa, já esqueci. Fica à vontade. Você pediu pra gente fazer um cupom de desconto pro pessoal da live, né? Sim, tive essa ousadia. Grazi, escreve aí o nosso cupom PROMO10. A gente vai dar 10% de desconto para quem estiver assistindo a live. Depois você pode divulgar já vou gravar um stories assim que a gente terminar aqui. Já posto também vou subir a live, deixar no IGTV, já coloco na descrição, tudo lindo. PROMO10. Aí a gente vai dar desconto nos shorts, masculino e feminino. Ah, maravilhoso. Nossa, muito bom. Pedi na hora certa, então. Tô precisando do short. Viu? Aí já tem um cupom de desconto. Ai, vai acabar, Elton. Dá tchau pra nós. A gente tem 1 minuto. Eu quero agradecer. Depois eu te mando um direct, tá? Vamos marcar. Vamos, mole pra nós. O papo foi excelente. Agradeço de coração. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Espero vocês. Sigam o Elton. Sigam a Mãe que Corre e a Fast For You. Excelente, parabéns, tá? Pela história, pela inspiração. Manda um abraço aí pra família e agradeço mesmo. Obrigado, galera, pela audiência. Fique em paz todo mundo. Bons treinos. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.